Vismos os muros das escolas de Taguatinga DS. Inicialmente, eu quero agradecer muito a presença, tanto o olhar do professor Edith Rocha Júnior sobre o trabalho, orientando, a professora Lídia Olímpia, a professora Suruco Breia, e também o professor Rony, que está sempre nos auxiliando. Hoje, a gente começa com essa defesa do TCC e desejando boa sorte, tranquilidade. Rodrigo, você tem 20 minutos no máximo a partir de agora, são 9h10. E fique tranquilo e mostre para a gente, faça a sua apresentação. Tá certo. Muito obrigado, professora. Bom dia. Quero agradecer primeiramente a você, professora Mônica, minha orientadora, porque me ajudou bastante nessa caminhada toda. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado mesmo também às minhas professoras da banca examinadora, professora de Suruco, professora Lídia. Muito obrigado também por estar nesse marco, né, que eu estou atravessando agora. Muito obrigado mesmo. Professor Deus Dedite também, muito obrigado, viu? O sorriso que apazigua. E professor Rony aí pela transmissão. Muito obrigado. De nada. Bem, o meu tema é o artivismo nos muros das escolas de Taguatinga. Eu falei sobre os muros das escolas de Taguatinga porque Taguatinga é a minha cidade, né? Eu cresci em Taguatinga e sempre me atravessou os grafites e as pichações que eu encontrava pela cidade, porque são vários, né, espalhados pela cidade toda. E também porque dos muros escolhidos foi a escola onde eu estudei desde o meu fundamental até eu concluí meu ensino médio, que foi o CEMAV, o Centro de Ensino Médio Ave Branca, que fica em Taguatinga Sul. As outras escolas são o CEMEIT, que é o Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga, e o Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte. E como eu me sinto realmente participante da história da minha cidade, eu quis fazer algo que eu desse um mínimo de satisfação para a minha cidade, porque ela sempre essas mensagens sempre me atravessaram. E o artivismo, ele é um neologismo entre a arte e a política, e entendo que para mim é importante que a arte ela possa também ter significado, né? Passar essa mensagem política. E no livro A Pedagogia do Oprimido, do mestre Paulo Freire, ele fala que a educação também é política. Então, eu quis juntar o artivismo com a pedagogia do oprimido. Eu fiz uma análise, né, de uma revisão de literatura dos últimos 50 anos do grafite. E se as mensagens os meus objetivos específicos foi observar se a gente pode usar o grafite como expressão de comunicação ativista e se as mudanças que ocorreram, elas trazem essa condição de uma possível fonte, né, de uma educação libertadora. E eu realizei uma visita técnica nessas 3 escolas de Taguatinga. O grafite, ele tem uma origem periférica, né? E ele começou a ser considerado, né? Ele partiu a ser considerado como uma transgressão, né? Assim como a pichação. E em 1998, na Lei de Crimes Ambientais,
o grafite e a pichação é criminalizada, né? Públicos e privados, né? O grafiteiro, ele simplesmente ocupa a cidade com as suas mensagens, e nem sempre ele pede autorização para o uso do muro. E aí, em 2011, o grafite ele foi descriminalizado junto dessa lei, né, a 9.605. E aqui no DF tem a lei 39.174, que ela valoriza e fomenta o grafite, né? Então, assim, além de ser valorizado por, por embelezam, reconhecer apenas o grafite, né? Porque a pichação ela continua sendo considerada ilegal, né? Por, por, por ainda ser mais técnico, ter um valor artístico maior, e a pichação apenas uma reflexão existencial do pichador, né? Porque ele só vai lá e grava o nome dele, ou a mensagem dele, não está muito preocupado com a estética, ou quer dizer, ele está preocupado com a estética dele, que não uma estética que é aceita socialmente. É a história dos homens, né? Porque ela tem um início com as pinturas rupestres. E o grafite, ele absorveu dois movimentos artísticos, né? Que foi o muralismo mexicano e a pop art. E o grafite ele foi bastante utilizado, né, nos movimentos estudantis de 1968, foi abarcado pelos movimentos sociais e também pelo hip hop, né, que é uma expressão considerada de subcultura de jovens periféricos que utilizam, além do grafite, como uma linguagem visual, o breakdance, que é a dança, né, e o rap, que é a música, né, para fazer os seus discursos, né? E o grafite, como ele não pedia autorização, ele só chegava e mandava suas mensagens pelos muros da cidade. Ele foi considerado essa transgressor, né? Porque ele não pediu autorização, e o poder público geralmente não entende, né, essas mensagens. Acho realmente que é só uma degradação do espaço. O grafite, ele é legalizado, né, por possuir essas técnicas e estilos diferentes, e é mais complexo, né? Ele tem um teor mais estético. E aqui em Brasília nós temos um projeto que só não está em vigor atualmente por falta de verba pública, que é o Picasso Não Pichava, que teve início em 1999, onde o principal caminho, assim, a principal ideia era tirar os pichadores e passar as técnicas dos grafites para eles, né? Porque são técnicas variadas. E acabou essa semana um projeto também da Secretaria de Economia Criativa, onde foi feito um chamado de grafiteiros daqui do Distrito Federal para revitalizar as paradas de ônibus da W3 Sul. E, assim, o grafite, ele tem essa veia transgressora que foi absorvida por alguns artistas que começaram a transpor, né? Eles saíram das ruas e começaram a entrar dentro das galerias e ser reconhecido como realmente uma arte urbana. Entre os principais e mais conhecidos foi o Jean-Michel Basquiat, na década de 80, junto com o Keith Haring, lá nos Estados Unidos. Porque o hip hop ele tem uma origem lá dos Estados Unidos, então foram eles que absorveram a ideia do grafite e conseguiram sair das ruas e ir para as galerias de arte. E aqui no Brasil nós temos como reconhecido como grande percussor do grafite, o Alex Valauri,
tanto que a data de morte dele é reconhecido como o Dia do Grafite, dia 27 de março. E o Alex Valauri também, ele tinha um personagem, né, que é a Rainha do Frango Assado, onde ele espalhou essa personagem por vários muros da cidade de São Paulo. E as pessoas começaram a ficar muito curiosas a respeito de quem era, porque ele era ainda um artista anônimo, até que a grande mídia descobriu o nome dele e aí começou a ser chamado para participar de bienais e exposições. A manifestação política eu entendo como o artivismo, né? Porque ele mistura a arte com a política, né? E com a política e o social. E esse discurso ele tem ele possui, né? Uma provocação e dá mais visibilidade a temas que podem ser, né? De alcance de quem passa pelos muros. Esse desenho, por exemplo, essa imagem, né? Por exemplo, ele está no muro do SEMAB, que acho que foi em 2017, 2018, que teve um problema com o DEFTRANS. E no outro dia teve uma manifestação lá, e já teve essa técnica de grafite, né? Que é o stencil, onde todo mundo odeia o DEFTRANS. Então, existe essa mensagem que o artivismo ele quer passar e ele tem alcance por ser uma comunicação mais democrática, porque quem passa pelo muro vai ver, então a voz ela é amplificada do artista e, podendo concordar ou não, ela está ali para todo mundo ver a insatisfação social dos estudantes nesta época. Outra mensagem artivista, né, com cunho ambiental, o Paulo Freire, ele é patrono da educação aqui no Brasil. E o livro dele, A Pedagogia do Oprimido, ele configura duas classes, o opressor e o oprimido. O opressor é o detentor do sistema, né, da máquina que gera tudo. E o opressor é o oprimido. E para que haja essa quebra de ciclo, ele diz que é preciso ter conhecimento, educação, história e revolução, né? É para quebrar o ciclo, né? Para que o oprimido possa ter uma liberdade de se reconhecer como uma pessoa participante da história atual, né? Não só como um mero participante. E eu entendo que o grafite ele possui, ele é uma das ferramentas para essa educação libertadora por conta das suas mensagens que podem trazer conhecimento através da educação, né, contar uma história, e também pela essa revolução, que é a transgressão, a rebeldia dos jovens, porque o grafite também ele é feito pela maioria jovem. Essa imagem eu fiz também lá do muro do SEMAB, que é uma frase de um educador social, o B-Boy Banks, que foi dançarino de breakdance e trabalhava com a periferia, né? E, assim, Paulo Freire acredita muito que a educação ela vai libertar, né? Porque quanto mais você está dentro da educação e você pode criar práticas de reflexão e criticidade a respeito. Então, quanto mais você tem conhecimento, você começa a ter mais reflexão sobre qual caminho, o que você acredita ou não, não simplesmente a mensagem dita, né, feita, né, falada, né? Você tem que questionar e saber os porquês. Eu fiz a visita técnica em 3 escolas de Taguatinga, o SEMAB, o SEMEIT e o CTN, e tive a oportunidade de conversar com o vice-diretor do SEMEIT na época.
E ele me falou que, assim, o grafiteiro, ele vai na escola e ele oferece o serviço dele, né, o trabalho dele. E ele é pago através do PEDAF, e ele tem autonomia total para fazer o desenho que ele quiser. Porém, tendo um viés educativo. E como a prática, a quebra do ciclo, ela vai do conhecimento, educação e história, eu trouxe essa imagem porque, para mim, é uma imagem icônica, que é do cacique Raoni, que ele ficou, né, ficou bastante conhecido no início da década de 90 pela luta da preservação da Amazônia. Então, assim, hoje a gente discute os problemas climáticos, mas já existia essa discussão há 30 anos atrás. Então, a gente não pode esquecer o que estava sendo feito, o que já começou a ser feito, o que já era discutido antes. E o artivismo, ele traz essas mensagens imagéticas e criativas para denunciar, para debater, para trazer pautas e temas onde todo mundo pode discutir. E o Paulo Freire também fala que, além da educação, né, da mensagem, que as pessoas têm que decodificá-las, ela também precisa ela precisa ser entendida, né? Ela tem que fazer sentido para o público dela. Como essas mensagens elas estão nos muros das escolas de ensino médio, elas são mensagens claras para serem entendidas principalmente pelos estudantes. Na minha revisão de literatura, eu percebi que nesses últimos 50 anos o grafite ele percorreu um caminho que ele saiu da ilegalidade e passou a ser considerado pelo poder público como uma prática aceita, né, desde que ele revitalizasse e valorizasse o patrimônio público. E o grafiteiro usa esse espaço para passar mensagens educativas, mensagens políticas, mensagens sociais, que podem trazer uma reflexão muito maior para todos nós, né? Para todo o público. Eu, como sempre gostei de interpretar, ler o que estava escrito, mesmo as mensagens de duplo sentido, para mim faz muito sentido estar aqui falando sobre a evolução do grafite até ele se transformar em uma possível ferramenta mesmo de educação libertadora por trazer essa criticidade, essa reflexão de forma criativa e magética e colorida também. E eu finalizo a minha apresentação com uma frase do nosso patrono da educação, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Muito bem, parabéns, um termo muito atual, fiquei muito emocionada de ter sido orientado, foi uma viagem muito bonita para mim. E agora vamos passar a palavra para a professora, para as professoras. Professora Tsuruco, a senhora quer fazer a sua apresentação primeiro? Não, eu prefiro ficar por último. Professora Lídia, por favor. Eu vou primeiro? Não, mas não é justo. Não é justo. Bom, mas se a professora Tsuru quer, eu vou primeiro. Primeira coisa, né? Assim, todos os elogios possíveis ao trabalho, assim. Tá muito bem escrito, tá uma revisão bibliográfica muito bem feita, né, Rodrigo? Já ia chamar de Raimundo, né? Rodrigo escreve muito bem, né, de uma forma fluida, fez uma bela revisão, né? Então, para mim, foi muito gostoso, né, dar essa revisada aí na história do grafite.
né? Então eu adorei ler, foi, né, assim, fluiu igual, sei lá, igual tomar um chopp. Foi assim, quase Ótimo automático, elogio. assim, fluiu bem a leitura, o que é ótimo, né? Não ter que ler 30 vezes a mesma frase para entender o que ele está querendo dizer. Então, assim, né, realmente é muito importante valorizar uma escrita boa, fluida, porque é uma coisa que está ficando cada vez mais rara, alguém escrever bem de forma fluida, que você realmente, né, sente essa delícia, assim, essa metáfora do chopp é bem boa, porque realmente é aquela coisa que vai, aquela leitura que vai fluindo, né, sem você precisar ficar rebobinando, né, frases muito tranquilas e tal, e realmente umas fontes, né, uma quantidade de fontes bem bacana, coerentes, né, então, assim, o trabalho está muito bom e né, com bastante imagens também, que a gente vai curtindo, né, a história do grafite. Então, assim, né, só elogios, né, e o que eu esperava também do Rodrigo, que é realmente sempre um aluno muito dedicado, assim, muito... eu esperava dele um TCC que fosse a cara dele, né, um aluno dedicado, que faz as coisas com muito afinco, com muito amor, né, com dedicação, então tá bem a sua cara, Rodrigo, o seu TCC, né. E aí, assim, fazendo o papel de chata que a gente tem que fazer, né? Eu diria, assim, eu acho que assim vale a pena. Eu sei que foi terminado em cima da hora, então vale a pena nesse tempo que vai ter pós-banca, né? Realmente fazer uma revisada, porque por mais que seja muito bem escrito, tem um pouquinho, umas coisinhas de uma outra frase que ficou mais confusa, porque faltou alguma palavra. Mas, assim, são 2 ou 3 frases que eu até marquei. Falei, rever essa frase aqui, que ela está faltando alguma coisa, que ela está com problema de sintaxe aqui por falta de algum pedaço de alguma coisa. Também tem espacinhos comidos, assim, ou pulados, né? Coisa bobagem, né? Coisa de revisão, né? Coisa Detalhe. boa, mas eu fiz uma revisão bem nesse sentido, né? Não vou ficar aqui parando para falar ponto por ponto, porque isso aí a gente tem mais o que fazer, né, gente? Não vou ficar. Mas, assim, isso tem que fazer uma revisãozinha final. Em termos de conteúdo, né? Aí eu só tenho 3 coisas para falar. Uma é na página. Deixa eu aqui localizar a página, que é quando você fala. Tem uma citação. Deixa eu aqui só ver aqui. Até se quiser me ajudar a localizar mais rápido, que eu não botei na página certa. Aqui, na página 20, né? Quando você cita Ramos, né? A Célia Ramos, a citação, né? Está falando aqui do contexto da contracultura, especialmente a contracultura na Europa, que é o famoso Maio de 68. E aí, obviamente, está falando sobre Sim. isso a citação, né? Mas o texto não está comentando o contexto da contracultura. E depois você fala, isso e sempre vai... Depois continua assim. E está até assim até hoje. Então, assim, eu acho que, historicamente, por mais que eu entenda que o grafite continue sendo uma arte que continuou até hoje sendo, eu acho importante acrescentar alguma coisa, aqui um parágrafo, uma frase, falando do contexto da contracultura, que foi a contracultura, e especialmente o que foi o Maio de 68. Né? Porque, assim, pensando que um leitor não sabe o que eu sei, no caso, assim, a gente tem que pensar que um possível leitora não pode não tá ligado. Então, assim, eu estando ligada no que foi, porque por acaso uma das coisas da minha tese foi encarar a contracultura. Então, aí eu falo, bom, isso aqui precisa ser explicado com um pouco mais de... Mas é coisa de uma frase a mais, de um parágrafo a mais, explicando o contexto da contracultura, o grafite como esse espírito do tempo da contracultura, né? Acho que o grafite tem eu acho que tem essa ligação com a contracultura, no sentido de realmente contra, né? Contra a cultura, né? E a cultura dominante das periferias
se mostrando, se revelando, né? A parte, né, da periferia se revelando no momento da contracultura nos muros, né? Então é como se fosse um galho da contracultura, assim como a performance art é talvez um galho importante da contracultura no sentido de uma arte mais elitizada, né? O grafite, na minha opinião, é um galho justamente de uma arte mais urbana, mais periférica, mais urbana. Né? Então, talvez até investir um pouco nessa questão da periférica, arte periférica, não só moderna, urbana, mas periférica. Né? Você fala sobre isso, mas talvez uma coisa mais investir um pouco nessa relação contra a cultura e arte de periferia. Né, periférica. E aí é legal que você falou do Semente, né? De repente trocar uma bola também com o Valdeci, né? Porque ele aborda muito essa questão da periferia, né? E tem umas referências sobre periferia que eu acho que, enfim, só estou falando também aqui, não necessariamente para alterar esse material aqui. No caso, eu acho que da contracultura vale ou uma nota de rodapé ou um parágrafo a mais, mas pensando também na expansão, né? Da pesquisa, essa questão das referências né, da questão da periferia, né, como termo periferia, o que é periferia, né, arte de periferia, eu acho isso aí um bom desdobramento aí pensando na sua pesquisa, essa questão da periferia, né, da arte periférica, né, não que não esteja no seu trabalho está ok, mas pensando num possível desdobramento. Isso é o único ponto assim mais do texto conceitual que eu tenho a apontar, tá? Outra coisa também que eu achei, tá? É a coisa dos capítulos. Aí é uma questão de gosto pessoal, tá? Mas eu não sou muito fã de capítulos muito pequenos, sabe? Então eu mesclava os últimos capítulos, eu transformava num capítulo só. Porque eu acho que tá numa mesma pegada, só tá desdobrando o assunto. Então tá falando de Paulo Freire, da questão da educação e depois na escola. Então eu acho que não precisava ser 2 capítulos de 2 páginas, entende? Eu acho que pode ser um capítulo maior. Tá? Então, assim, minha sugestão para a revisão final, mas obviamente você e a Mônica que sabem, tá? Eu acho que faz mais sentido não ficar picotando tanto o trabalho em capítulos. E aí, nesse sentido também, não se pressupõe que um trabalho de TCC, né, nem mestrado se pressupõe que a pessoa traga originalidade, no sentido de um tema que nunca ninguém falou sobre o assunto. Né, no sentido de exigência de originalidade, isso é só no doutorado que você tem exigência de originalidade. Mas você, né, pegou um tema que você soube recortar, isso foi muito esperto, né? Porque ao recortar nas escolas de Taguatinga, a sua temática, o seu título, né? Você realmente traz uma coisa que é específica de Taguatinga. Vocês foram muito espertos em criar um recorte, e isso tem uma originalidade, porque eu acredito que, não, pelo menos eu não verifiquei, mas acredito que não tem nenhum outro trabalho que tenha especificamente abordado os grafites de Taguatinga, né? Dos murais das escolas de Taguatinga. Então, isso é muito legal, porque você poderia fazer um trabalho sobre grafite que estaria legal, né? Mas vocês foram espertos e trouxeram uma certa originalidade ao sacar o grafite no Taguatinga. E aí, nesse sentido, eu vou confessar que eu fiquei um pouco com uma expectativa a partir do título de que você fosse analisar os grafites de Taguatinga, só que isso você faz uma ótima revisão bibliográfica, aí você apresenta Paulo Freire e na hora de analisar os grafites de Taguatinga, a coisa acaba. E aí bota os desenhos do grafite de Taguatinga no apêndice. Né? Então, assim, sugestão, migra esses maravilhosos grafites para o corpo do texto e tentar, se possível, também dar uma analisada neles, porque eles são incríveis. Né? Então, assim, aí fica a sugestão para talvez uma possível revisão rápida para esse momento aqui de finalização, e também fica aí meu estímulo aí para o mestrado, porque realmente analisar a fundo o conteúdo, essa relação com a escola, né, do grafite e pedagogia,
E as especificidades estéticas dos grafites de Taguatinga, isso dava um mestrado legal, né? E assim, né, aprofundando a análise, que é como se a sensação que eu tenho é que você chegou no ouro, mas aí parou, entende? Então fica aí o estímulo para continuar a pesquisa, que realmente é uma pesquisa ótima, maravilhosa. Esses grafites são incríveis, eu fiquei encantada com os grafites. E acho que tem uma questão aí política específica, quer dizer, a relação da pedagogia já foi feita, né, com a pedagogia de Paulo Freire, foi feita pela autora ou autora, não me lembro aqui, que você cita, né? E a relação do grafite com a política é óbvia, mas entender as especificidades de Taguatinga, né, dessas relações conceituais que são estabelecidas, né, pedagógico, político, ético, político, pedagógicas dos grafites de Taguatinga, são muito legais, assim. Então, você teve uma sacada ótima, fica aí meu estímulo para um desdobramento possível, e no caso aqui dessa finalização, para migrar, porque apêndice parece uma coisa assim, opcional, você vê se você quiser, né? Apêndice só se você estiver muito interessado, estiver muito curioso. Não, esse é o corpo do seu trabalho, né? Essas imagens, né? Então, realmente não entendi porque que elas estão no apêndice, né? E eu acho que poderiam tirar um caldinho aí delas mesmo, sabe? Então, mas excelente trabalho. Só estou botando estímulos aí para ele ficar ainda melhor. Tá bom? Então, muito obrigada. Quero agradecer também, adorei participar da banca. Então, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Rodrigo é um aluno muito especial, então fiquei muito feliz de ter sido honrada pelo convite, pela escolha aí de estar nessa banca. E Mônica, né? Já é minha queridona, né? Então, estou muito feliz também para a primeira banca aí com a professora de Suruco, então fico muito feliz e honrada também. Deus deve, a gente já está também já estamos numa parceria já ficando aí de praxe, né? Já estamos afinados já. Em bancas. Então, muito obrigada, adorei, muito obrigada. Então, um grande abraço. E é isso. Acho que falei. Eu posso agora falar? Vamos deixar. Rodrigo, você prefere comentar alguma coisa agora, antes da professora Suruco, ou depois? Pode ser depois mesmo. Pode ser depois. Então, eu passo a palavra, professora. Agradeço muito as considerações da professora Lídia, realmente um olhar sempre muito agregador e especial para transformar o trabalho, melhorar ainda mais o trabalho, e passo a palavra à professora Suruco para as suas considerações. Muito obrigado pelo convite. O Rodrigo já foi meu aluno em umas 3 ou 4 disciplinas, né, Rodrigo? Sempre foi um ótimo aluno, né? E realmente ele escreveu muito bem, né, como diz a professora Lídia. Mas eu vou só falar uma coisinha sobre a questão da escrita, que eu achei um pouquinho, assim, muito longa, sabe? As frases muito longas, e talvez precisasse de algumas pontuações, né? E a questão mesmo que a Lídia comentou, né, é sobre a análise técnica, né, que ele, né, colocou no corpo, num dos objetivos, a análise técnica do grafite, e realmente a gente não percebeu essa ponte, né? Como é que foi essa especificidade do grafite ser mesmo a questão de ser uma educação libertadora, né? Então, e daí eu acho que tem muita análise técnica, simples, essa coisa pouca mesmo, né? Sobre o material, por exemplo, né? Você falou de como é que chama? Spray, né? Esses sprays e tal, mas dentro da história a gente sabe, né, que você fez o a história a partir como é que chama? Da arte primitiva, que é aquela das cavernas, né? Sobre as pedras, né? Depois aí você começa a falar sobre a arte
de Pompeia, né, egípcia, só citou. Daí, e aí já veio na arte pop, né, começou a de Siqueiros, né, Rivera, que é essa arte mural mexicana, mas um pouquinho mais sobre a técnica mesmo do material, né, como veio evoluindo isso, né, até chegar mesmo ao grafite com essa tinta industrial, né, automotiva, né, que são esses sprays, né, utilizados hoje no grafite maior. Você falou do stencil também, né, agora, né, comentou sobre o stencil, uma das análises, né, que do CEMAB, né, foi no CEMAB? CEMAB. Então, Rodrigo, inclusive eu estudei lá, né, no CEMAB também, viu, há muito tempo atrás. E então, essa questão do material, achei falta, né, um pouco, apesar de você ter feito, que é uma revisão de literatura sobre o grafite dos últimos 50 anos, né? E a questão também da análise sobre os temas, né, abordados, né, nessas 3, 4 grafites que você pegou de importância, né, como exemplo, o do meio ambiente, por exemplo, que hoje está em voga, né, que inclusive a Bienal de agora deste ano foi sobre o meio ambiente, né, e sobre a minoria, né, sobre a questão da minoria. Então, teve muito atual isso. Eu acho que foi feliz o Rodrigo por ter trazido realmente esses grafites que estão falando da atualidade, né? Tá? Então, esses conteúdos realmente são muito atuais, né? Meio ambiente, minoria, feminicídio, não é? E também esse tema local mesmo, né? De problemas comunitários, né? Locais, como DF trans, né? Essa situação. Então, e cada um é um diferente, são maneiras diferentes de expressar também, que a análise técnica também vai abrir um pouquinho sobre essa análise, né, visual, né? Também achei que poderia, né, ter um pouco. E como é que isso faz nessa educação libertadora, toda essa ponte que isso não é exigência do TCC, né, Mônica? Isso não é exigência, mas é que teve essa situação, né? É por isso que eu estou falando. Muitas vezes eu estou falando do que eu faço quando eu vejo, seja grafite, seja está relacionado à linguagem visual. Então eu percebi que faltou só, né? Então, eu também tenho uma coisa assim muito importante para falar, porque eu trabalhei na secretaria um tempo atrás, uns 5 anos atrás, em Braslândia, em 2 escolas de Braslândia, ensino fundamental 2 e ensino médio. E o grafite realmente para o professor de artes muito importante, é uma linguagem super importante, que a gente consegue passar através de observar o grafite e também eles fazerem mesmo grafite, entendeu? O professor junto com a turma. Então, eu envolvi 2 vezes, envolvi os alunos para trabalhar através do grafite, fazer primeiros estudos, né, sobre temas, sobre o que é, e fazer um trabalho coletivo nos muros da escola, né? E a escola oferecia o material, não é?
E aí a gente ficava o semestre inteiro fazendo esse grafite, estudando, fazendo os estudos, primeiro os desenhos, e dividir em grupos, né? E discutir sobre isso, e depois passava para o público, que é dentro da escola. Sempre os problemas da escola levantaram os problemas da comunidade, não é? Daquele contexto também, né, da comunidade. Isso foi muito importante para mim, sabe? Foi super interessante. E eles se envolvem, né? Então, aí a gente pode discutir outros temas, né, sobre o que é a arte, né? Então, aí eu acho que funciona bem, entendeu? Então, não só de trazer grafiteiros, né? Contratar grafiteiros. O diretor normalmente não vamos contratar o grafiteiro, mas o professor de arte, ele não precisa necessariamente ficar enfeitando isso de festa junina, mas fazer exatamente o que está a linguagem atual, né? Do momento, né? Então, isso aí é super importante, tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu não sei se eu colaborei com o Rodrigo, mas o Rodrigo sempre foi um excelente aluno, viu, Rodrigo? Obrigada, hein? E é isso. Professora, a gente agradece. Rodrigo, se quiser fazer suas considerações, agradeço muito, professora, você colaborou muito. Primeiro que realmente achei muito importante essas pontuações, necessárias mesmo, e com certeza eu vou melhorar o meu trabalho com essas pontuações que a professora Lídia e a professora de Surucu fizeram a respeito do meu trabalho. Acho que eu deveria ter discutido mais as imagens, mas aí ficou para um próximo capítulo. E quero agradecer muito, porque, assim, além da minha orientadora, Mônica Gaspar, que foi uma referência para mim, que eu encontrei na faculdade, eu tenho uma referência com você, professora Lídia, porque sua aula muito gostosa, aprendi muito, apesar de não fazer artes cênicas, mas, tipo, absorvi tudo que você falou. E a professora de Suruco, eu a conheço antes de estudar com ela, porque eu tenho alguns colegas que já fizeram artes visuais, artes plásticas na Ducine, na UNB, e sempre tem a professora de Suruco como referência e também a minha referência. Então, assim, fiquei muito honrado de vocês duas terem aceito o meu convite, de estar participando dessa minha finalização dentro do curso, e só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Bom, fiquei muito emocionada, tem vários meses, a gente teve um contato muito, muito novo para mim, eu não sou das visuais, sou das cênicas, né? Então, para mim também foi um aprendizado, e eu me senti super honrada de estar com essas duas expoentes, assim, a professora Lídia, a banca ficou muito bem composta, né, professor Deusébio? Um expoente das artes visuais e um expoente das artes cênicas juntas aqui nessa banca. Então, assim, a banca feminina, né, Rodrigo? Muito bacana, professor. Então, vamos deliberar? O senhor faz obrigações? Eu não tenho o telefone da professora de Suruco. O senhor faz, professor Deusébio? Professor de Suruco, a gente vai ligar no WhatsApp, naquela ligação de vídeo, cabe nós quatro direitinho. Então, todo mundo, por favor, não sei se eu tenho o telefone dela aqui também. Espera aí. Ela quer escrever aqui no bate-papo, aqui o seu telefone, professor Absurdo? Você tem, Rodrigo? No chat? No chat? É no chat. Isso. Aí, então, por favor. Eu começo ligando para ela, então, tá? Só um minutinho. Então tá. Aí, todo mundo, por favor, tire os microfones e as câmeras. Rodrigo, continue ali. Daqui um pouquinho a gente volta. Vamos lá. Professor Deusé, por favor, tire seu microfone. Tá, eu preciso que a professora de Suruco coloque o telefone.
Música ambiente para relaxar.
Estamos de volta. Então, os professores, aos 10 dias do mês de dezembro de 2021, de forma remota, a professora Lídia Linto, a professora Suruco Breia, ex-orientador e professor da Judite, deliberaram que o aluno Raimundo Rodrigo Sampaio de Souza foi aprovado com o trabalho de conclusão de curso denominado Arquivismo nos muros da Escola de Taguatinga DF, com a nota 10! Trabalho bom. Nossa! Parabéns, Rodrigo. Nossa! Muito obrigado, gente. Valeu. Um trabalho que teve muita pesquisa, muita interação do estudante com a orientadora, muito respeito no trato, muita delicadeza. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Um trabalho especialmente do que a gente acredita que realmente aquela frase final, a frase do Paulo, né? É pela educação, e no nosso caso, pela arte e educação que a gente transforma. Eu, enquanto orientadora, me comprometo, e o Rodrigo também, com ótimo, se compromete a fazer todas, eu anotei pontualmente todas as considerações, faremos nesse prazo de um mês, para finalizar o trabalho, está um verso redondinho, com as excelentes observações das nossas queridas professoras. Rodrigo, a palavra é sua para as considerações finais, que as professoras ficaram para nos falar. Parabéns. Rony, Minha vez? sua vez. Tá. Rodrigo, você autoriza a gente deixar essa gravação pública lá no canal da faculdade? Olha, bom. autorizo só porque eu tirei 10. Tá. Só avisando, infelizmente, a primeira live encerrou e eu tive que começar uma outra. Só que eu fiz uma gravação local também que está ininterrupta, então ela está inteira do começo ao fim sem perder nenhuma parte. Eu vou subir isso depois do que a gente encerrar aqui. Tudo bem? Tá certo. Sem Tá problema. joia. Bom, acho que a minha parte é só isso. Parabéns! Nossa, muito obrigado. Rodrigo. Muito obrigado. Obrigada. Que Volto a bom. falar que eu estou aqui presente com as minhas 3 referências da minha graduação. Professora, foi a minha primeira professora da minha primeira aula, que eu cheguei na Docina como estudante, foi com ela, e finalizar também um grande prazer, muita honra de ter conhecido você. Professora Lídia, você é sensacional também, uma referência muito grande como professora. Tá, professora Mônica, obrigado por tudo mesmo, sabe? Tipo, você aqui no coração sempre, viu? Obrigado, professor Deus Dedite, velho. Muito obrigado também. Realmente acho que você tem um sorriso que apazigua o nervosismo também. Porque você é só uma parte que a gente tem que atravessar para finalizar, mas você sempre manteve a voz calma, constante, sorrindo, então dá uma segurada no nervosismo, né? E, gente, muito obrigado mesmo, muito feliz e espero reencontrá-las aí mais para frente, né? Em outra situação agora como professor também. Muito feliz com esse título, quero ser um de professor. E muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Um professor libertado. Libertário Exato. e libertado. Quem sabe daqui a pouco é um mestre, né? Futuro mestre em grafite. Então, Vai fazer mestrado, hein? Tem compromisso aqui, hein? Compromisso de fazer mestrado, hein, Rodrigo? Pode não ser agora, mas vai fazer, hein? Tá bom. Então, agradecendo muito essa banca, as professoras Lídia Olinto, Suruco Breia, Deus Edith Rocha, professor Rony, e ao estudante Raimundo Rodrigues, dou por encerrada essa banca, que aprovou com nota 10 para a conclusão de curso. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Até mais. Um beijo. Tchau. Como é que você desceu do berço? Peraí, Ana.